Irmãos, hoje nós vamos dar início à primeira aula de introdução ao Novo Testamento. Nós vamos estar aqui falando sobre a unidade 1, que é o Novo Testamento, da etimologia ao contexto político e social. Nós vamos dividir essa unidade em dois tópicos. Nós vamos falar hoje até a unidade, até o capítulo 2. Depois, os 3 últimos capítulos, nós vamos falar na próxima aula, porque eu quero dar ênfase ao período interbíblico, né? A página 19 fala acerca do capítulo 1, Novo Testamento, etimologia e questões afins. A palavra, irmãos, testamento, no grego é diaiteke, que significa literalmente última vontade, último desejo do testador. E o testamento, geralmente, ele é destinado e envolve um tanto sentido que ele tem até o sentido da sua palavra, que significa pacto. Pacto. A ideia central de pacto no hebraico é berit, que repousa sobre as páginas do Antigo Testamento, que sugere o estabelecimento de uma situação por meio de uma testemunha acompanhado de um juramento. Ou seja, o testamento geralmente é um pacto. No entanto, Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança, sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós, né? O Novo Testamento. Irmãos, quando nós falamos de Novo Testamento, alguns teólogos eles não gostam de falar Velho Testamento, eles gostam de falar Antigo Testamento, né? Porque o velho dá uma conotação de ser coisa velha, ultrapassada, né? Ultrapassada. Então o antigo já tem, né? Já tem um parecer melhor do que o velho, né? Porque a coisa velha é coisa velha, né? O antigo pode ser antigo, mas é bom, né? Então nós vamos estar estudando sobre o Novo Testamento. Testamento também significa as últimas disposições do testador. O Novo Testamento, toda a sua composição, ou seja, desde o primeiro livro até o último livro, que é o Apocalipse, estou na página 20, irmãos. Ele equivale do ano 45 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Abrange todo esse período. Os 27 livros do Novo Testamento, ele abrange todo esse período, de 45 ao ano 100. Os autores do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas. Esses são os autores do Novo Testamento, né? E nós vamos no decorrer dessa matéria, nós vamos estar falando sobre os livros a qual esses homens escreveram. O conteúdo dos livros que eles escreveram são evangelhos, doutrina, carta pessoal e escatológica, está na página 27, que é o gênero literário, obra e autoria, história, doutrina, pessoal e escatologia, são os âmbitos a qual estes homens escreveram. Cronologicamente falando, irmãos, a Bíblia que temos em mãos, ela não está dentro de uma cronologia em que foi escrita. Na realidade, do jeito que nós temos em mãos, isso aí nós vamos estudar mais a profundo em introdução bíblica, que fala sobre a organização e a tradução dos livros da Bíblia, né? Mas como nós estamos estudando introdução ao Novo Testamento, só vou dar uma pincelada para nós entendermos, né? Do jeito que nós temos a Bíblia em mãos hoje, né?
Começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, né, Romanos, Coríntios, né? Do jeito que nós temos em mãos, foi organizado desse jeito que está em mãos para que nós venhamos compreender melhor a Bíblia. Porque na realidade o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito foi primeiro aos Tessalonicenses, uma carta de Paulo à igreja tessalônica. O segundo livro que foi escrito no Novo Testamento é primeiro aos Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João foi escrito bem depois dessas cartas de Paulo. Então, quando nós lemos que Mateus está em primeiro, é para que nós venhamos compreender o porquê que Paulo, o porquê que João, o porquê está escrito naquela linguagem. Mas a sua escrita foi primeiro Tessalonicenses, primeiro Coríntios, e assim sucessivamente foram escritos o livro do Novo Testamento. É interessante, irmãos, não está aqui. Eu vou ver se eu trago aos irmãos semana que vem. Eu estou estudando um avançado, é chamado de Teologia do Novo Testamento. Nós estamos estudando introdução. No curso avançado tem a Teologia do Novo Testamento, que daí ele entra mais, né, acerca do Novo Testamento. Nós chamamos os evangelhos, né? 4 evangelhos. Mas a igreja primitiva, eles não tinham essa visão, os evangelhos. No entanto, Jesus diz assim, ó, ide e pregai o evangelho. Na realidade, o evangelho, ele é um evangelho. Por isso que Paulo diz assim, ó, lá em Gálatas, capítulo 1, né? Pode até vir um anjo do céu e anunciar para vocês um outro evangelho. Ou seja, na realidade, evangelho só existe um. A palavra evangelho significa boas novas, né? Boa notícia, né? Boa notícia de salvação. Então, os evangelhos estão separados em 4, que são 4 autores, 4 evangelistas que escreveram. 3 são sinópticos, nós vamos falar sobre isso. Sinóptico significa ter a mesma visão, olhar pelo mesmo ângulo. E nós vemos que Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, eles enxergam toda a obra de Cristo dentro da mesma visão. João, ele já traz uma outra narrativa. Nós vamos falar isso no decorrer das aulas. Mas, a partir da página 29, nós vamos ver, e eu fiz até esse quadro bonito, que merece um elogio. Bom também, né, irmãos? É só para vocês terem uma visão, mas vocês viram lá no Zap, né? A cronologia que eu mandei lá. Isso aqui é só para vocês terem a noção que tudo corrobora para o bem daqueles que amam a Deus, né? Antes de introduzir os evangelhos, houve um período chamado período interbíblico, período de silêncio. Alguém já ouviu falar período de silêncio? Folha em branco entre Malaquias e Mateus, né? Há quem diga que Deus não falou, né? Na realidade, nesse período interbíblico, não levantou-se nenhum profeta com voz proféticas ou com inspiração para escrever livros, E foi nesse período, irmãos, eu até marquei aqui, ó. Não marquei. Foi nesse período que nasceu aqueles 7 livros apócrifos. Eu acho que eu postei lá no grupo, não postei? Eu postei lá no grupo acerca dos livros apócrifos. Está em PDF. Está lá, né? Eu postei lá no grupo. De vez em quando, irmãos, vocês dão uma olhadinha lá no grupo, entendeu? E dá um joinha lá, né? Porque parece que eu estou num período de silêncio lá, tem hora. Eu faço, mas eu nem já tenho os meios que aqui. Então, muitas das vezes eu posto lá, irmão, porque
às vezes é muita informação para me dar para os irmãos aqui, e então eu procuro ali trazer algo para somar, né? Somar o conhecimento. Então, nesse período de 400 anos, nasceu aqueles 7 livros que a Bíblia Católica tem, e nós vamos falar muito sobre isso, sobre a história da igreja. Nós vamos falar o porquê que a Igreja Católica aceitou aqueles 7 livros e nós não aceitamos. Nós vamos falar isso na história da igreja. E nasceu nesse período aqui, ó. Aqui finda-se Malaquias, aqui começa Mateus. Então tem 400 anos, há uma lacuna de 400 anos. Mas lá em Daniel, capítulo 2, Daniel estava preso em Babilônia. Nabucodonosor, ele teve um sonho. Vocês se lembram do sonho? Daquela grande estátua que ninguém interpretou? E Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Na realidade, são períodos de impérios que iriam dominar o mundo. Nessa época, irmãos, só para vocês verem como tudo corrobora para o bem daquilo que Deus quer. Quando o povo foi cativo em Babilônia, Babilônia era o grande império, cabeça de ouro, o grande império de Nabucodonosor. Os judeus, eles foram levados para a Babilônia, destruiu o templo, né? O templo foi destruído por Nabucodonosor, e eles ficaram dispersos em Babilônia. Os judeus se esparramaram por todo o império babilônico. Ezequiel, no capítulo 37, ele tem uma visão, lembra da visão do Vale de Ossos Secos? Tem tudo a ver com os propósitos de Deus. Quando Daniel teve aquela visão do vale, o vale simbolizava o mundo, as sepulturas, as nações, os ossos secos, Israel. Israel estava esparramado pelo mundo, entendeu? As sepulturas, as nações. No entanto, Deus diz o que para Ezequiel? Ó, profetiza que os ossos vão, né? Na realidade, essa profecia se cumpriu em 1948, quando Israel voltou a se tornar uma nação. Ezequiel 37, parte dessa profecia se cumpriu em 1948, para você ver, ó, quantos anos depois. Mas o interessante é que o povo ficou esparramado pelo mundo da época. A visão tinha que se cumprir. Então, nós vemos em Daniel o Império Babilônico, nós vemos em Daniel o Império Medo-Persa, que até aqui Ciro é que estava governando sobre o império do mundo da época. Ele conquistou o império e tomou o império, e estava Ciro como um grande conquistador no ano aproximadamente de 536 antes de Cristo, a 539. Irmãos, as datas bíblicas, como nós vamos falar sobre livros do Novo Testamento, geralmente datas bíblicas, elas não são, como podemos falar, elas não são certeiras. Um exemplo, Jesus não nasceu no ano 1. Tudo diz que Jesus nasceu no ano 4 antes. Entendeu? Então as datas bíblicas, irmãos, são aproximadas. Por isso que às vezes você vai ler algum livro, está escrito datas variantes. Às vezes um livro, por exemplo aqui, ó, nessa apostila minha do IBAD, do ano de 2003, quando eu estudei, fala do ano 536.